Hoje vamos falar sobre um dilema interno que todos nós conhecemos, né? Como saber se aquilo que a gente está sentindo é uma intuição verdadeira, aquela voz profunda que aponta caminhos, ou se é autossabotagem, um complexo inconsciente tentando nos proteger daquilo que a gente entende como ameaçador. Nesse episódio, a gente vai tentar entender como reconhecer os sinais da nossa intuição e como identificar quando a sombra está assumindo o volante. Se você já se perguntou, isso é um pressentimento? Ou será medo? Ou mesmo sem essa consciência, se sente às vezes uma grande fraude, sente que está enganando a você mesmo e a todo mundo? Esse episódio é para você. Então sejam muito bem-vindos. Queria que a lindeza aí, depois de dos devidos ois, né, contasse pra gente aí um pouquinho de como que é essa relação com esse tema. Acho que todo mundo se relaciona com esse tema de alguma maneira. E queria que a lindeza falasse pra gente se a intuição é uma ferramenta que você utiliza, se a autossabotagem está presente na sua vida, como que é a sua relação aí com esse tema? Conta pra gente. Primeiramente, olá para todo mundo. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Acho que esse é um tema que é muito rico, porque eu sou uma profissional, eu sou uma especialista em entender de autossabotagem, assim, durante muitos a primeira vez que eu ouvi o termo, síndrome da impostora, eu falei: e eu li sobre isso, eu falei: "Gente, tá me definindo aqui". Então, assim, minha relação com a autossabotagem, eu acho que ela começou muito nova, assim, e aí eu vou contar um pouquinho. E eu acho que a questão da intuição, ela veio muito mais tarde, engraçado, né. A gente naturalmente a gente é intuitivo, mas, a gente vai perdendo isso ao longo da vida e a gente vai desenvolvendo mecanismos ali tão complexos e tão embaraçados, que é tão difícil de se perceber, que a gente não vai se escutando, que que aí tem uma hora que você fala: "Nossa, mas eu tô indo pra onde, né? É uma autossabotagem ou é uma intuição?" Que todo mundo, mulher principalmente, fala que toda mulher tem um pouquinho desse sentido, né: "Nossa, vai por esse caminho? Não vai?" A gente às vezes começa a se relacionar com alguém, vai sentindo que não dá certo, mas a gente vai insistindo, ou então começa indo pra um trabalho, que é diferente do que a gente queria, mas a gente vai se esforçando. Eu acho que todo mundo tem processos, assim, de autossabotagem, mas uma mulher a gente tem isso muito intrínseco, assim, na gente, muito pela forma da socialização que a gente vem falado, a forma com que a gente é criada e a forma com que a gente se posiciona, assim, no mundo mesmo, né. Eh, e em relação à autossabotagem, quando eu falo que é uma coisa que me acompanha há muito tempo, assim, eu lembro que desde muito nova, assim, eu tinha muitos quereres, assim, muitos desejos. Eu fui uma criança muito sensível, fui uma criança que gostava muito de arte, de dança, de expressão, de poesia. Comecei a escrever aos 12 anos, mas eu sempre achava que nada estava bom o suficiente, né. Então, assim, durante muito tempo a gente falava: "Nossa, é porque eu sou muito perfeccionista, é porque eu gosto das coisas muito, do meu jeito". Mas não, na verdade era um puta medo de crítica, das pessoas olharem e não gostarem. Assim, eu tenho o grande autossabotador da minha vida se chama escrita, assim, se chama comunicação no geral, mas principalmente a escrita, assim. Eu escrevo desde os 12 anos, eu faço isso com o pé nas costas, minha cabeça ela é literária, assim, às vezes eu tô vendo uma cena, vem um texto na minha cabeça, gente. Tem vários textos que eu escrevi de coisas que aconteceram no cotidiano, que duraram 10 segundos. E na minha cabeça transformou aquilo ali em textos que são eternizados. Só que eu nunca lancei meu livro, que é uma coisa que eu quero fazer desde os 12 anos de idade. São 25 anos de procrastinação, são 25 anos de autossabotagem, gente. Então é um processo, é um mecanismo tão complexo, tão, tão tão profundo, assim, dentro da gente, e a gente vai escondendo, colocando camadas. Por exemplo, tem mais ou menos uns 3 anos que eu decidi, desses 25 anos, tem mais ou menos uns 3 anos que eu decidi que eu vou publicar os textos que eu já tenho escrito. Eu já tenho, sei lá, 200 textos escritos, e agora o meu papel é ler, reler, revisar, ver o que que eu vou colocar, o que que eu vou tirar e tal. Todas as vezes que eu começo esse processo, aí eu venho: "Nossa, eu não tenho tempo. Ah, porque tá corrido". Aí começa essas coisas. Aí depois que você vai tirando essas primeiras, essas autossabotagens um pouco mais óbvias, assim, aí tempo, menino, dinheiro, não sei o que lá, bê essas coisas externas, você limpa isso, tá, Giovana, o que que realmente está acontecendo? Aí eu vou pra autocrítica: "Não, mas será que esse texto tá bom? Nossa, mas e esse? Será que esse não tá muito profundo?". E aí eu entendi que é um profundo medo, que se divide em 2, assim, eu entendi isso muito recentemente. Primeiro, é um profundo medo
De dar errado, assim, assim, ninguém nunca gostar de assim, de não vender o livro, as pessoas olharem: "Nossa, mas que nada a ver, nossa, pra que ela tá publicando um livro desse jeito?". Tenho medo da crítica sim, mas tenho um segundo medo, que é um medo mais profundo ainda, é de dar certo. "Tá, e é isso, deu certo, eu vou fazer o quê agora?". Assim, então são 2 medos completamente diferentes, mas assim, o primeiro é: não foi legal, então, eu não sou a escritora que eu achei que eu seria, quando tá no campo ideal, qualquer coisa é maravilhosa, né, então eu sou uma ótima escritora, esperando para publicar meu livro, pra mostrar para o mundo o quão maravilhosa eu sou. Se isso não acontecer, pode ser que seja uma frustração tão grande que eu não consiga lidar com ela, então, ela me protege desse medo, ela me protege no segundo medo, tá, deu certo, e agora, eu vou fazer o quê? Porque enquanto tá no campo porque vai ter outros problemas, assim, vou ter que achar uma outra editora, vou ter que achar um outro livro, será que eu vou conseguir escrever um outro livro? Que esse aqui eu escrevi ao longo de mais de 20 anos, e agora? Que são textos, são ensaios, enfim. Então eu acho que eu queria começar falando sobre isso, que parece que a gente às vezes é uma pessoa super segura, que sabe exatamente o que está fazendo da vida. Eu que sou uma pessoa que me comunico de uma maneira muito fácil, muito expansiva, então as pessoas acham que assim, eu já ouvi demais isso: "Nossa, mas é porque você é super corajosa, pra você é fácil, não tem medo de nada". Eu falei: "Gente, é coisa que eu faço com mais facilidade na vida, eu não consigo colocar no mundo". Assim, tô conseguindo aos pouquinhos, mas assim, é um processo para mim colocar no mundo por medo. Então, assim, a gente tem eu acho que a primeira coisa da autossabotagem é a gente entender de onde é que ela vem e do que ela faz. Como você começou falando, ela nos protege, né. A gente acha que é ruim, a gente acha que é simplesmente assim: "Nossa, a autossabotagem é horrível, é uma coisa que tá acontecendo com a gente e é horrorosa", mas não, ela tá ali com uma função de nos proteger, ou da crítica, ou do julgamento, ou da frustração. Ela tá tentando fazer o papel dela errado, muitas vezes, errado, mas assim, ela tá tentando ali com uma espécie de cuidado. Agora, um segundo ponto, é você atravessar esse medo, assim, atravessar, entender que você está tentando fazer seu papel, mas eu quero pagar para ver, assim, mesmo que não seja nada do que eu esperei, eu ainda assim quero pagar para ver. Eu tô começando nessa fase, assim. Ainda que não seja bom, ainda que tenha crítica, ainda que tenha não sei o que lá, vai ser importante para mim, vai ser importante pra menina de 12 anos, vai ser importante pra menina de 20, pra de 25, pra de 30, pra de 37, vai ser importante pra mulher de 50, eh, eu ter feito essa coisa mesmo que não der certo. Então eu já cheguei nesse estágio. Só que assim, gente, a gente tá falando aí de décadas, né. E pra você, como é que você vê isso, assim? A gente vai falar de alguns outros processos, mas, pra você é fácil diferenciar autossabotagem? Você consegue ver hoje esses processos, assim? Às vezes a gente acha também, né, desse lado também, uma psicóloga, uma psicanalista, estuda o inconsciente, vai pra clínica, então pra você deve ser assim, né, maravilhoso. É, existe essa fantasia, né, existe essa fantasia que parte de uma idealização mesmo, né, mas, eu acho que assim, eu tenho muito mais perguntas do que certezas, sabe. Então, eu acho que na verdade quanto mais eu estudo, e principalmente quanto mais eu estudo o Jung e a psicologia analítica, parece que mais perguntas eu tenho, né, mas acho que a gente vai aprendendo a fazer as perguntas certas, né, para ajudar a gente a entender as coisas. E eu fiquei pensando, porque eu assisti um podcast que são 3 analistas junguianos que eu sou apaixonada, e aí eles, estavam falando sobre sabotagem há um tempo atrás. E aí eles trouxeram para mesa, pra conversa, uma história que é tida como uma lenda, que não é comprovada, mas que eu achei muito interessante, porque eles, foram falar sobre a origem da palavra sabotar, né. E a palavra tem origem francesa e significava tamanco, eram uns tamancos de madeira que as pessoas utilizavam. E aí, o que que acontecia? Teve uma fase lá de umas revoluções e os trabalhadores de algumas fábricas, eles pegavam esses tamancos e jogavam nas máquinas para fazer as máquinas pararem, como sinal de protesto, porque alguma coisa eles não estavam gostando, tinha alguma coisa que eles queriam mudar, e aí eles faziam as fábricas pararem, né, e esses tamancos chamavam, eu não vou ousar falar a palavra em francês, mas é bem parecido com sabotar, só a primeira parte, é como se fosse um Sabotage. sabote, é uma coisa bem É. assim, só a primeira, só o sabotar. Eh
E aí eles jogavam esses tamancos e a fábrica parava, e era a maneira com que eles tinham de protestar. E aí daí veio essa ideia, né, bom, eles estão sabotando a empresa, né, e se a gente for parar para pensar, no nosso inconsciente, na nossa psique, a sabotagem ela vai ter mais ou menos essa mesma origem, é um aspecto nosso que está insatisfeito com alguma coisa, está existindo um conflito, né, tá falando de um conflito. E muitas vezes esse conflito vem justamente disso, né, que a lindeza estava falando. Bom, eu tenho internalizado em mim que eu não sou boa o suficiente. Então, como que eu vou ousar encarar um projeto, onde eu vou ter que provar que eu sou boa, né, o suficiente? Então é como se a sua psique tentasse te proteger, falou: "Você não faz isso, porque senão todo mundo vai descobrir a fraude que você é, né. Não inventa moda, porque senão todo mundo vai perceber". E é muito interessante porque, assim, tem uma verdade nisso, né, eu percebo que a gente colocou muito a autossabotagem nesse lugar de: "Nossa, a gente precisa parar de se autossabotar, para de se autossabotar", mas, na verdade, a autossabotagem é um mecanismo de proteção da nossa psique, né, ela tentando, nos livrar de situações que podem ser no entendimento de alguns aspectos da nossa psique, pode ser extremamente frustrante, pode ser inclusive humilhante, e pode te trazer uma realidade que é muito dura de enxergar, né. Então imagina, se a gente cresce acreditando que a gente não tem capacidade para fazer as coisas, e aí de repente a gente vai lá e inventa, vou fazer um podcast, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente realmente corre um risco real de ser ridícula, é um risco que se corre, né. Então aí vem um mecanismo nosso que diz: "Não, espera aí, calma aí, não vamos fazer isso não, né, vamos ficar aqui quietinha para não ter que lidar com isso, não ter que lidar com a realidade", porque a gente também tem que lidar com a realidade, né. A gente começou a gravar, a gente descobriu que a gente tem vários vícios de linguagem, a gente descobriu que a gente precisa melhorar a luz, que a gente precisa melhorar o microfone, que a gente precisa melhorar a câmera, a gente vai descobrindo um monte de falhas, né. Falhas tanto em nós como no externo, né, então é como se escancarasse, né, a falha. Então, Você passa eu a ter um acho teto que de essa vidro, né. exatamente, você fica muito exposto, né, fica muito vulnerável. E isso que a Lindeza falou é muito interessante, essa coisa do medo do sucesso, né, que talvez nem seria o medo do sucesso, o medo de alcançar aquele objetivo, né, porque quando a gente alcança esse objetivo, vem também uma outra realidade com esse alcance de responsabilidade, de, mudanças, que muitas vezes é difícil mesmo de lidar, né, então é como se uma parte sua falasse assim: "Meu Deus, a gente não tem estrutura para lidar com isso tudo. O que que vai acontecer se esse podcast der certo? Não, deixa eu corrigir aqui, se ele der certo não, ele já deu certo, né, ele está dando certo todos os dias, mas se ele de repente crescer, se ele ficar muito grande, né, o que que vai acontecer? Dá medo mesmo, né, então é um mecanismo de proteção. E eu acho que assim, eu não consigo diferenciar muito, eu ainda tenho trabalhado muito nisso, também estou nesse processo, também estou nessa luta, na labuta, pelejando como todo mundo. Claro que com um pouco mais de ferramentas, com um pouco mais de conhecimento, mas é muito interessante, né, daquele ditado que "em casa de ferreiro espeta de pau", ele é muito certo. Porque, assim, a gente não consegue se olhar da mesma maneira que a gente olha para o outro, né, porque aí a gente tem que lidar com as próprias resistências. Então eu tenho que lidar com as minhas resistências também como qualquer uma outra pessoa, né, então não, eu não superei, sou muito conectada com a minha intuição, isso é uma coisa que eu sempre fui, e assim, eu acho que eu nunca perdi a intuição, ao menos isso, mas, eu sempre tento buscar uma conexão ainda mais profunda com a intuição, mas eu sou muito intuitiva. E intuição é um tipo, psicológico para o Jung, né. Tem pessoas que são mais intuitivas e pessoas que são menos, né. Não necessariamente todo mundo vai ter muita intuição sobre as coisas, porque talvez não tenha muito a ver com o tipo de personalidade mesmo. Mas eu sou muito conectada com a intuição, mas também me saboto bastante, 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 muito por isso, muito por esse medo. E é tão interessante que, eh, nos sonhos aparece muito esse tema de sabotagem. E aí quando a gente estava falando de falar sobre esse tema, eu me lembrei de um sonho recorrente que eu tinha e queria compartilhar com vocês, de repente, quando vocês sonharem, aí também pode ajudar vocês a identificarem. São muito comuns sonhos sonhos relacionados com autossabotagem,
sonhos com, pessoas te perseguindo ou coisas não identificadas te perseguindo, ou sonhos que têm a ver com escola, com universidade, com alguma coisa assim, que tem a ver com aprendizado, tem a ver com aquela autorização que a escola te dá para saber determinada coisa. E olha que interessante, eu terminei a faculdade de psicologia e eu trabalhava num corporativo, por mais que eu sonhava com a clínica, eu continuei no corporativo durante um tempo até eu resolver vir para cá. E eu não ia para a clínica. E eu sonhava com muita frequência, que eu estava indo para minha formatura e quando eu estava chegando na minha formatura eu recebi a notícia de que tinha uma disciplina que eu tinha deixado de fazer. E eu não ia poder me formar por conta dessa disciplina. E eu me lembro muito dos sonhos de sentir aquela sensação de: "Como que eu deixei isso acontecer? Por que que eu não me dediquei mais? Por que que eu não fiz mais? Por que que eu não fiz essa disciplina? Por que que eu não percebi isso antes?". E eram sonhos recorrentes. E aí, num processo de análise, enfim, de tentar entender esse sonho, eu fui começando a perceber que existia dentro de mim uma estrutura que não acreditava que eu estava pronta, que não acreditava que eu tinha ali cumprido toda a listinha que eu idealizei de coisas para que eu pudesse dar conta de fazer aquilo que eu queria fazer. E isso aparecia no sonho, o sonho literalmente me falava: "Olha, tá faltando fazer alguma coisa". Então era o meu inconsciente me dizendo: "Você não tá pronta". E a gente tá pronto no momento em que a gente se sente, energizado para fazer alguma coisa, a gente tá pronto de alguma maneira. A gente vai construindo o restante no caminho, né, é uma construção que é feita no caminho. Agora a intuição ela tem essa característica de não nos gerar muita ansiedade. Eu percebo que, assim, eu consigo diferenciar mais quando é uma coisa e a outra, porque a autossabotagem ela gera uma certa ansiedade, ela dá um certo frio na barriga, um certo medo, mas a intuição não, a intuição é aquela coisa que você, assim, você sente mas parece que não faz muito sentido se você olhar racionalmente, mas você sente que é aquele caminho que você tem que ir, você sente que é aquela é a direção, né. Eu acho que eu tenho usado muito isso, sabe, para tentar diferenciar, uma coisa da outra. O que que me move, o que que me energiza, o que que me nutre e o que que me dá ansiedade, o que que me paralisa, e o que que vem coberto de autocrítica e de depreciação, autodepreciação, enfim. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, sabe, se a gente conseguir olhar e conseguir entender se aquilo tá te energizando ou te paralisando, se aquilo vem coberto de uma clareza e uma energia, ou se aquilo vem coberto de uma ansiedade, um medo, a gente consegue diferenciar um pouquinho mais, sabe, o que que é uma coisa e o que que é a outra. Dessa difer É interessante você falar que você sempre teve essa questão da intuição, porque pra mim, ao contrário, assim, por exemplo, você foi falando de sonhos, eu sou uma pessoa que raramente lembra dos meus sonhos. É muito difícil lembrar dos meus sonhos, assim. É parece que, assim, eu dormi, virei para o lado, acordei como se nada tivesse acontecendo. E eu sei que não é assim, eu sei que o sonho, tem todo esse portal e tal. Quando eu falo assim, que eu me anestesiei muito ao longo dos anos, pra não ser essa para não ouvir essa intuição, até nessas coisas simples, assim, de não lembrar de sonho, de perceber arrepios e ignorar, até comentei em um episódio passado, assim, até a própria questão da menstruação durante muitos anos, assim, eu usei anticoncepcionais que pularam, fases que são importantes, assim, pra gente, entender, assim, a diferença de como é que você tá, até seu próprio hormônio, até seu próprio sentir, seu corpo muitas vezes é ignorado, assim. Eu tenho, assim, resistência alta para alguns tipos de dor, então, assim, algumas tolerâncias, assim, porque por ignorar desconfortos, e aí como você disse, assim, enquanto a autossabotagem é uma coisa que eu acho que vem muito nessa urgência, nesse senso de você tem que fazer, você tem que decidir, você tem que eu acho que ela tá bem ligada ali, né, com aquela ansiedade, com o senso de urgência, a intuição ela vai é como se fosse um sussurro, né, é uma coisa que não tem um tempo, assim, você pode resolver agora, mas você pode resolver daqui a pouquinho, você pode resolver amanhã, então ela eu vejo ela mais como um farol, assim, as poucas vezes que eu senti essa ansiedade, ou esse sentimento de intuição dentro de mim, assim, que era algo que eu não sabia explicar de onde é que vinha, eu só me dá uma paz, é bem diferente do processo de autossabotagem, que eu acho que é bem regido pelo medo, pela ansiedade, por esses sentimentos que são mais negativos, que te leva para um senso de urgência. A intuição é um negocinho, assim, que é como se fosse um sussurro mesmo, tipo: "Vai dar certo, eu não sei como,
Quando a gente foi montar, por exemplo, o podcast, a gente começou ali gravar, falar disso, assim, a gente falou disso por quase 2 anos, depois a gente começou a pesquisar ferramenta. Do primeiro episódio até quando a gente foi gravar, foram 3 ou 4 no primeiro episódio gravado até a gente publicar, foram uns 3 ou 4 meses. Eh, e a gente sabia, a gente tinha uma confiança que a gente ia colocar isso no mundo, a gente tinha um sentimento, uma intuição que era isso que a gente queria fazer, que era esse projeto que a gente queria entregar para o mundo. Para onde isso vai levar a gente, acredito que nem eu nem a Ana temos uma clareza muito grande de onde isso vai levar. E dentro do próprio processo de gravar o podcast, eu enfrentei alguns processos de autossabotagem, por exemplo, eu comentei isso com a Ana, de às vezes, assim, eu saber como divulgar, eu não estar divulgando por falta de tempo, por foco em outros projetos, mas assim, se realmente eu não consigo tirar 20 minutos, 30 minutos por dia para olhar para isso, eu consigo. Assim, se eu me organizar, a gente consegue colocar isso no cronograma, mas o que que realmente está por trás dessa divulgação? Por que que eu estou divulgando pouco? Por que que eu estou fazendo pouco que eu faço no dia a dia para os meus clientes? O que que eu faço no dia a dia, o que é tão natural para mim, por que que num projeto que é importante para mim eu não estou fazendo? E se o que me motivou foi a intuição, por que que eu tô deixando agora a autossabotagem entrar no meio do caminho e fazer com que eu trave, assim, puxe, é como se eu tivesse acelerado um pouquinho e agora eu puxei o freio de mão, por quê? Não sei, nunca cheguei nessa velocidade, nunca cheguei até aqui. Então, e aí você foi falando que do medo, que às vezes não é nem medo do sucesso, que é o medo de dar certo, que é o medo daquele daquilo que você tanto queria acontecer, e eu tô lendo esse livro, eu falei já dele alguns episódios atrás, acabando, assim, as últimas páginas, que é o medo de dar certo, que a Natália fala muito sobre isso, assim, de às vezes serem coisas muito bobas, gente, serem coisas muito inóspitas até, assim, você fala: "Nossa, mas por que que eu não tiro carteira? Por que que eu não viajo ali pra Bahia sozinha?". E às vezes você vai ir se perguntando, quando você falou que, assim: "Agora eu sei fazer as perguntas certas", é ir se perguntando, gente, porque não tem um ritual, não tem um manual, não tem uma listinha. É uma autoinvestigação mesmo para entender o que para tentar chegar na raiz do medo, para tentar chegar, eh, autossabotagem, eu tenho feito isso, assim, eu fiz até esse exercício em relação ao podcast. Do que você está tentando me proteger? Porque você está aqui comigo por algum motivo. Do que você acha que você está tentando proteger a gente, assim? Deixa eu entender qual que é essa raiz, deixa eu entender o porquê que você tá insegura pra gente contornar isso. E aí eu faço uma outra ferramenta que ela também fala nesse livro, é que depois que você começou a identificar ali, que às vezes não é processo fácil, não é um processo de um dia, às vezes você vai ter que se fazer essa pergunta por 2, 3, 4, uma semana, às vezes meses, assim, perguntando alguma coisa até vir um insight. E ela fala que, né, depois que ela começa a descobrir o medo raiz, ela fala que ela começa a imaginar o pior cenário possível, assim. Ela contou até de uma palestra que ela foi dar, e ela imaginou, assim, era de ficar pelada na frente de todo mundo, assim. Ela falou assim: "Eu imaginei o pior cenário possível, de eu não saber, de me dar um branco, eu estar pelada e ainda assim, eu quero ir, ainda assim, se acontecer tudo isso eu quero fazer, ainda assim eu quero ir, porque às vezes a gente tem que preparar o nosso cérebro para o pior cenário possível, imaginar ele, trazer ele pra imaginação, pra gente conseguir tocar nele, porque o medo de desconhecido eu acho que é o que é essa, assim, essa situação nova que ela pode ser boa ou ruim, mas como ela é nova, a gente: "Não, espera aí, a gente nunca pisou ali não, esse caminho a gente nunca foi". Então é melhor você ficar aqui, que pode até estar desconfortável, mas você conhece, você sabe lidar com esse desconforto, do que você ir para um desconforto que a gente nem sabe se a gente vai conseguir. E aí ela fala isso muito interessante. Hoje, quando começo a me perder em pensamentos destrutivos, eu me esforço para me perguntar: mas quem está dizendo isso? Sou eu ou são os outros? E me lembro que esses pensamentos muitas vezes servem para nos proteger do medo de dar certo. Porque se eu tenho medo de ocupar novos lugares, é melhor eu imaginar que vão me julgar. Assim, eu me defendo não indo. Mas se parece mesmo que é dos outros que vêm as críticas, vale as perguntas. Quem é esse outro? Qual o nome, o rosto, a voz desse outro? Esse outro realmente disse algo destrutivo, eu suponho que essa pessoa vai dizer. A opinião dessa pessoa realmente importa para mim? A história dessa pessoa ajuda ou dificulta que ela me entenda? Eu sou capaz de aceitar que todo mundo é muita gente e eu posso desagradar algumas pessoas?
entender quando é a nossa insegurança falando e quando é de fato uma acusação crítica que vem de fora, é um trabalho de uma vida inteira. Então assim, gente, isso pra mim foi tão importante quando eu comecei a ler isso, porque eu ficava muito nessa questão do livro, depois nessa questão do podcast, de assim, do que eu tô com medo no final das contas, assim? Por que eu ainda não fui? E é um trabalho de uma vida inteira esse reconhecimento, assim, porque a vida inteira, e eu acho que a Inês falou assim: "Ai, hoje eu tenho mais ferramentas", mas eu costumo dizer que o autoconhecimento é tipo o videogame, assim, eu não era muito de jogar não, mas as poucas vezes que eu joguei, as fases vão aumentando. Então quanto mais ferramenta a gente tem, parece que assim, o nosso inconsciente vai lá e dobra a aposta, ele: "Não, espera aí, ela descobriu essa artimanha minha aqui, deixa eu ir pra uma artimanha que um pouquinho mais embolada pra ficar mais difícil dela identificar da próxima vez". Então, claro que a gente vai tendo os processos de evolução, vai tendo os processos de cura, vai tendo os processos que a gente consegue ir vendo modificações do nosso modo de agir, mas também tem muito isso, né, você vê isso também no dia a dia, na clínica, na sua ou na sua própria rotina, assim, da gente ver o processo e depois aumentar um pouquinho aquilo ali, e ser o processo disfarçado de uma outra coisa, e é por isso que eu acho que essa autoidentificação e autoinvestigação ela é importante. Porque às vezes a gente descobriu uma parte nossa, mas tem um monte de outra camada, é quase uma cebola, né, vai tirando, parece que não acaba essas camadas. E faz É, sentido, tem assim, muita assim coisa. Faz, assim, eu acho que assim, eu tenho muito cuidado de pensar que o inconsciente vai embolar as coisas para que você não entenda, porque, a gente está trabalhando em conjunto, é sempre com o objetivo de que a gente esteja alinhado com o nosso processo, é sempre esse o objetivo, mas a gente tem muitos complexos, né, como se fossem, eh eh eh, camadas que a gente vai construindo que são carregadas de energia e são carregadas de dores, de frustração, de medo, de angústia, enfim, de tudo aquilo que muitas vezes nos paralisa, nos adoece, nos fragiliza, né. Então, são aspectos muito profundos e muito fortes e muito energéticos. Então, assim, se de repente é algum complexo que está ali, ou até o nosso próprio ego mesmo, percebe que você está correndo perigo, ele pode sim colocar mais energia naquele sentido de te proteger, né. Não é que ele está querendo te derrubar e querendo complicar para que você não entenda o jogo e querendo fazer o jogo ficar mais difícil. Eu acho que na verdade é porque ele está, tentando te proteger, ele está tentando te colocar no caminho que ele acredita que é o caminho ideal. E se a gente for parar para pensar nas raízes, né, podem ser tantas, né, mas assim, a gente forma pactos com as pessoas à nossa volta, a gente muitas vezes forma pactos inconscientes com a falta do dinheiro, com a baixa consciência, com a falta mesmo de energia para buscar melhorar, para buscar crescer, para buscar lidar com as nossas próprias questões, né. Então, a gente muitas vezes tem medo de ficar sozinho nessa nossa busca, né. "Ai, se eu for buscar demais, eu vou aprender coisa demais, e aí? Onde eu vou ficar? Onde vai me caber? Quem vão ser as pessoas que vão me ajudar e vão estar à minha volta?", né. Então a gente forma pactos inconscientes. A gente forma pactos inconscientes com a nossa infância, a gente forma pactos inconscientes com os nossos pais. Então são tantas as raízes, o negócio é tão enrolado, sabe, mas no fundo, a gente quer desenrolar isso. É porque é muito difícil desenrolar isso, é muito complexo desenrolar e desatar esse nó. Mas eu acredito muito que justamente esse processo de desatar o nó, é o processo que a gente precisa viver. Eu acho que até a autossabotagem tem um papel fundamental na nossa vida, né, porque ela vai nos contar de coisas que se não fosse a autossabotagem a gente não saberia, né. A gente às vezes se fantasia de: "Ah, eu sou muito segura, eu dou conta", mas no fundo tem aquela insegurança. Então, às vezes, quando a gente experimenta essa autossabotagem e faz as perguntas certas, a gente finalmente consegue perceber que existe muita insegurança internalizada, sabe. Mas eu fiquei pensando aqui também, lindeza, que assim, eh, a gente gosta e tem uma necessidade muito grande de ter controle das coisas. E a autossabotagem é como se fosse uma maneira também da gente controlar a nossa vida. E aí esse medo de perder o controle, muitas vezes nos mantém naquele mesmo lugar. Sabe aquela coisa de
bom, eu tô, sei lá, num trabalho ruim, né, eu tô num trabalho que não é bom, mas pelo menos eu já conheço todo mundo, eu já sei toda a dinâmica do trabalho, eu já sei inclusive quem são as pessoas com quem eu não posso contar e quem são as pessoas que estão querendo puxar meu tapete, eu já sei, o que esperam de mim, então pelo menos eu já conheço, né. Então a autossabotagem ela muitas vezes vem também nesse sentido, sabe, de querer controlar mesmo, né, controlar o resultado, porque aí se eu controlo, então eu tenho a sensação de que vai dar tudo certo, eu tô no controle, vai dar tudo certo. E isso aparece muito na clínica, lindeza, muito, muito, muito. Eu acho que e principalmente nós mulheres, né, porque se a gente for puxar na nossa história, né, é muito difícil que a gente aprenda a confiar na gente, sem passar pelo crivo de um homem, né. A gente vem de uma sociedade que nos diz que a gente só é alguém do lado de um homem, que a gente só é alguém se a gente estiver sendo validada por um homem. Então eu acho que para nós mulheres esse é um fenômeno ainda muito mais presente, sabe, muito mais complexo. E a intuição que é tão forte na gente, ela também foi colocada meio de lado, né, porque assim, isso não existe, né, se eu não consigo comprovar racionalmente, de uma forma prática, empírica, então aquilo não existe. Então a gente vive num mundo que a gente se sente muito insegura e não tem confiança em nós, e ainda aprende que intuição é coisa de, sei lá, de bruxa, né, é coisa de gente maluca. Então é bem Era isso que eu ia complexo falar, a mesmo, né. intuição ela ficou nesse lugar muito místico, né, ela ficou num lugar muito, Uhum. esotérico até, "Ai, É, quem ouça sua intuição", é uma coisa como se fosse, assim, algo, de de outro bruxa mundo. mesmo, de outro Uhum. mundo, de uma coisa então, assim, e a gente é tão intuitiva às vezes, com coisas tão pequenas do dia a dia, eu acho que, assim, desde a maternidade, até a questão de trabalho, até às vezes, assim, o que fazer, até no cozinhar. Esses dias uma amiga minha falou uma coisa tão interessante, ela falou assim: "Giovana, sua cozinha é intuitiva". Eu tô com alguns processos, assim, de descobrir recentemente, esse TDAH e tal, assim, isso tem eu tenho, mergulhado muito nesse no porque eu não sou um diagnóstico só, eu tenho várias outras coisas, e tentar diferenciar o que que é o transtorno, o que que é a Giovana, o que que é a minha personalidade, o que que eu desenvolvi ao longo de 37 anos. E aí ela porque todas as vezes, por exemplo, que eu demorei muitos anos para cozinhar, muito por causa dessa máscara, assim, de que, eu queria ser uma mulher de vida corporativa, uma mulher independente, eu não ia ficar na cozinha. E eu ia ficar na cozinha, assim, que eu não ia ficar cozinhando. Então, assim, eu virar vegetariana, assim, eu ter, ido para outro estilo de alimentação, me obrigou não vou nem falar a palavra obrigação, ele me deu curiosidade de experimentar outros sabores, outras texturas, outros tipos de alimento, como é que temperava isso. E isso fez com que eu cozinhasse mais. E no processo de cozinhar, eu entendi uma autodescoberta, assim, de: nossa, eu gosto de páprica, olha só, tem a páprica defumada, tem a doce, tem o curry. Eu gosto de misturar um agridoce aqui, eu vou colocar uma cachaçinha". Só que aí me pede pra eu repetir a receita. Não dou conta. Aí minha amiga: "Não, me passa a receita de tal coisa que eu vi na sua casa, achei maravilhoso". E eu falei assim: "Amiga, eu vou ter que fazer de novo, porque eu, assim, quanto de eu não sei". Ela falou assim: "Não, eu já percebi, sua cozinha é muito intuitiva, eu vi você cozinhando, você cheira, você vai colocando, assim, aos pouquinhos o tempero, e aí você vai corrigindo com o negócio". E, assim, aí eu achei bonito ela falar que a minha cozinha era intuitiva, porque aí a gente acha que intuição é uma coisa, às vezes, muito de outro mundo, e não, né, ela tá presente no nosso dia a dia. É assim: "Vou colocar um pouquinho mais de sal aqui, vou conversar um pouquinho mais com meu filho, ele chegou, meio frustrado da escola, ele tá precisando, de uma conversa ao invés de uma bronca". Então, assim, essa intuição ela tá no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não quer ouvir ou quer principalmente, assim, eu acho que tudo hoje colabora para que a gente seja menos intuitivo. Então a gente pisa pouco no chão, a gente tá o tempo inteiro com uma tela na mão, nos distraindo constantemente, a gente cozinha menos, a gente recebe menos amigos em casa, a gente viaja para outros lugares, a gente pega um Uber e ninguém tá esperando a gente no aeroporto. Então, assim, a gente tem vivido uma vida de muitas urgências e de muitas desconexões. Então, quando a gente vive uma vida assim, é muito difícil até a gente realmente gerar esse contato, porque a intuição ela pede o quê, né? Principalmente para mim, o que tô nesse caminho, tô entendendo agora o que é intuição, ela pede presença. Ela pede a gente no momento, ela pede a gente ficar quietinha, escutando, entendendo e ficando ali com o momento. Quando eu entendi que eu preciso estar presente,
e aí a gente vive num mundo que tira a gente da presença o tempo todo, então é a gente brigar mesmo para ouvir essa intuição, porque eu acho que ela vai levar a gente para lugares que a gente nem imagina, assim, pra lugares onde a gente realmente deveria estar, onde nossos sonhos gostariam de estar, mas a gente sonha, mas recua, que aí entra todo esse processo de autossabotagem. Eu posso listar, assim, eu falei do livro, mas eu posso listar inúmeras coisas que eu comecei a fazer, porque eu tenho esse ímpeto do fazer, mas que eu desisti em algum momento no meio do processo, porque o problema não era começar, o problema é "Tá, comecei, continuei, agora vai gerar alguma coisa". O gerar alguma coisa sempre me deixou muito ansiosa, assim, sempre me deixou eu ver o resultado do processo, sempre foi algo muito difícil para mim. E é entendendo isso agora que eu tenho conseguido, me dar mais crédito, assim, não vou nem falar me equilibrar, porque equilibrar é muito forte, mas me dar mais crédito de que as coisas estão acontecendo, que eu estou reconhecendo, e que eu estou passando a me ouvir mais aos pouquinhos, assim, seja na cozinha, seja em alguma música que às vezes eu ouço, assim, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu falei: "Nossa, espera aí, acho que essa música está querendo falar comigo". Ou alguma pessoa vem, ou algum livro, eu tenho lido bastante, eu falo: "Cara, isso aqui é para mim". Ou, alguma coisa até que as pessoas me falam, hoje mesmo eu conversando com um amigo meu, a gente conversando me deu um insight de uma coisa que eu tô enrolada há anos no negócio, eu falei: "Cara, eu acho que eu entendi". E assim, foi falando sobre isso, e às vezes a gente não quer nem falar sobre o que incomoda a gente, né, e às vezes tem que falar, tem que puxar nesses fios aí do inconsciente, e como você bem falou, ele não quer fazer mal pra gente, ao contrário, a gente tá Não buscando quer. é uma união ali, é tipo uma mãe às vezes brava que quer que a gente dê certo na vida, é o inconsciente às vezes querendo levar a gente pra algumas situações. Eu queria fazer mais uma pergunta, Ana, assim, você acha que nossos processos de autossabotagem, como você falou que tudo é energia, eles se repetem? Por exemplo, eu fui lá, tive um processo de autossabotagem com o trabalho, com o emprego, com o projeto. Eu não fiz ele. Aí ele vai voltar numa outra situação, numa outra roupagem, isso acontece demais em relacionamentos, né. Até eu aprender aquela lição, assim, como se fosse uma escola da vida, você acha que isso tem algum sentido ou não? Tô viajando. Olha, eu acho que assim, seria difícil a gente dizer que não, porque eu acho que a gente vê isso muito, né, na nossa vida, a gente vê relacionamento, como você falou, fica muito claro, né, lindeza, assim, a gente, parece que só troca o nome e endereço, mas as questões vão sendo as mesmas, né, é incrível, quando a gente não trabalha, quando a gente não lida com aquelas coisas, aquilo parece que vai voltando, a história é a mesma, com um personagem diferente, né. Então, a gente consegue perceber sim esse movimento. E assim, não sei se como uma lição para aprender, mas assim, é claro, fica aí a dica, né, vamos aprender para não repetir isso. Acho que é importante a gente olhar, eu acho que a grande questão é essa curiosidade, né, a gente tem que ter curiosidade para entender as coisas, é porque, como você bem falou, assim, o nosso estilo de vida hoje, parece que ele não nos leva para um lugar curioso. Se a gente for pensar até assim, onde a gente mais consome informação hoje, que são as redes sociais, o algoritmo ele não proporciona curiosidade nenhuma, na verdade ele vai te mandando mais Te do mesmo para entrega. Uhum. confirmar e reafirmar aquilo que você já acredita, né, então, é como se a gente ficasse muitas vezes encaixotado num padrão, numa ideia, numa idealização, e aí é muito difícil a gente romper com isso, né, e aí para as nossas relações, enfim, para a questão de trabalho, para nossa relação com nós mesmos, a gente muitas vezes fica muito preso, a gente forma pactos, né, como se fossem pactos realmente, não posso romper com esse pacto, porque é o pacto que eu conheço, né, é o pacto que eu firmei. Então se a gente não descobrir quais são esses pactos e começar a questionar, perguntar, né, o segredo ele ganha uma potência muito grande, né, eu acho que quando uma coisa é segredo, ela fica muito maior do que na verdade é. É até é uma técnica de PR, né, de relações públicas, que quando eles sabem que vai ter algum segredo que vai estourar, eles preferem ir lá e contar antes então, né, porque aí bom, já contou e na hora que estourar não vai ser nada, porque já contou mesmo, já falou, já tá nas E claras, já tá tudo na a gente fala mesa. até isso, assim, que a pior coisa que uma empresa pode fazer é tentar ignorar uma crise, assim. Ah, alguém foi Uhum. reclamar nas redes sociais, falar a pessoa se ela tentar, apagar aquilo ali, Fica muito pior, é um né. tiro no pé. É, exatamente. Uhum, Porque aí exatamente. sempre a Então gente a acha gente que tem precisa algo a falar. mais, assim.
quando a gente acha, assim, se tem segredo tem Sim. algo a mais, se tá contando só isso aqui, não tá querendo Uhum. falar, então deve ser muito pior. Deve ser muito pior. E outra coisa, fica nas mãos de um outro, né, não tá mais nas suas mãos, né. Se a gente tá entregue para um complexo, se a gente tá entregue para a sombra, a gente não tá mais nas nossas mãos, a gente quem tá no volante é a sombra que tá comandando tudo, e você já perdeu a direção, você tá só de carona ali no banco de carona e a sombra te levando, né. Então, é importante mesmo que a gente fale, assim, que a gente coloque eu sei que, assim, nem todo mundo é dessa de falar, né, mas, assim, é importante que a gente descubra estratégias, então, para extrair essas informações, que seja através da escrita, que seja através da terapia para quem, gosta dessa ferramenta, que seja através de imaginação ativa, a gente pode sentar e imaginar, né, imaginar quem está falando, como a Lindeza falou, quem é você? O que que é que está acontecendo? O que que você está tentando proteger? Quais são os medos, né? E imaginar quais são os piores cenários, mas não imaginar só os piores cenários, mas imaginar também qual que é o melhor cenário. Qual que é a sensação de prazer que ver esse podcast no ar vai me dar? Qual que é a sensação de prazer de ver esse livro publicado vai me dar, independente do que vai vir depois, né? A gente precisa também firmar compromisso com esse desejo, com esse prazer, com essa sensação de fazer, de ver a coisa acontecer. E isso, assim, é fundamental também. Eu tô tão agarrada com o meu desejo agora do livro, que agora ele sai, eu já tenho a roupa e o vinho que eu vou abrir, gente, já Tá tô nesse vendo? estágio aqui, ó. Já Uhum, cheguei, assim, já tenho a roupa, já tenho o vinho, já tenho o lugar que eu vou publicar, só falta o livro. uhum, Só tá uhum. tá É terminando é só o essa livro, é. Essa é a verdadeira manifestação, né, a cocriação que É, o pessoal fica falando e eles acham que é uma coisa meio hulu-hulu, então: "Ah, vou cocriar", é só eu fechar o olho e pensar que a coisa vai se materializar. Mas a cocriação e essa capacidade nossa de realmente nos imaginar nesses lugares e fazer movimentos conscientes e inclusive engajar o nosso inconsciente no sentido desse projeto, né. Colocar a nossa energia nesse sentido, né, essa que é a verdadeira cocriação, é assim que você realmente cocria e transforma a sua realidade, né. Pode ter meditação, pode ter fechar os olhos, pode ter escrever, pode ter, sonhos, pode ter terapia, pode ter imaginação ativa, pode ter um monte de coisas, né, mas o grande segredo mas é a esse, palavra né, essa nossa cocriação ainda tem ação ali no final, tem a gente ação, precisa agir. exatamente, exatamente. A gente precisa agir, a gente precisa abrir espaço para isso, a gente precisa construir espaço para isso, né, porque a gente fala assim: "Bom, eu quero, sei lá, eu quero escrever". Mas quando é que você vai e para, separa um tempo na agenda, senta, cria algum ritual, acende uma vela, faz seu chá, prepara o ambiente, deixa o ambiente cheirosinho, respira, medita e pede que você possa, trazer aquilo que você quer trazer para o mundo, que você possa entregar aquilo que você quer entregar para o mundo e abre esse espaço para que essa escrita aconteça, né. Sei lá, eu quero fazer o podcast, então quando que eu vou parar então e vou sentar e vou abrir um espaço para fazer isso acontecer, né. Então essa que é a verdadeira cocriação, é quando você realmente se abre e se dispõe a fazer isso, né. E para fazer isso, a gente precisa enfrentar esses medos e também fazer as pazes com esse desejo, né, com essa vontade, né, imaginar qual que é a sensação de ter esse livro publicado, se imaginar o Jung ele falava muito de imaginação ativa é uma das, técnicas que ele mais defendia, que é essa nossa capacidade de nos imaginar realmente naquele lugar, não é que eu vou fechar o olho e me imaginar e magicamente eu vou estar. Mas é que eu vou construindo possibilidades e vou colocando aquilo no meu campo e tornando aquilo como uma coisa que pode existir. Ela sai de um campo etéreo, muito distante, e ela vem para uma coisa muito mais próxima, né. Então se imagina escrevendo esse livro, se imagina publicando o livro, se imagina fazendo uma noite de autógrafos, né, se imagina fazendo o que quer que seja que você vai fazer e tenta sentir quais são as sensações, o que que aquilo vai trazer para você, né, não só o que é ruim, mas o que também é bom, é prazeroso, que nos vitaliza, né, que nos nutre, que nos dá energia, né. Essa técnica de imaginação ativa eu recomendo demais, demais, demais. Tenta fechar os olhos por alguns minutos que seja e imaginar, sabe, se imaginar naquele lugar. E deixa vir o que vai vir, e o inconsciente vai falando com a gente nesse sentido, ele vai nos dando pistas, e a gente muitas vezes consegue desatar esses nós, né, porque muito do que a gente tem, dos nossos complexos, eles vêm de uma infância
que não necessariamente de uma infância difícil, porque até uma infância muito maravilhosa vai gerar complexos. Mas na nossa infância a gente vai construindo essas ideias e quando a gente está adulto, a gente muitas vezes precisa se lembrar: "Olha, eu não sou mais criança, eu não sou totalmente vulnerável, eu não estou à mercê dos outros, eu sou um ser autônomo, independente, eu tenho capacidade, eu tenho potencial. Se eu não estou preparada nesse sentido ainda, eu tenho condição de me preparar, eu tenho condição de descobrir quais são os caminhos", né. Então a gente precisa muitas vezes conversar com esses complexos que às vezes estão muito aterrados na infância, né. E eu iria até além, assim, a gente começou a falar isso, mas a gente falou pouco. Esses outros, igual fala no livro da Natália, assim, quem são esses outros, assim? Eu já fui a menina que eu queria agradar todo mundo, assim, todo mundo. Eu queria ser a boa filha, a boa amiga, a boa mãe, a boa amiga, a boa companheira, a ótima funcionária. Hoje eu entendi, assim, gente, e é muito difícil. Eu acho que uma das grandes coisas que eu consegui entender com análise foi assim: "Cara, não é todo mundo que vai gostar de mim". Você acredita que não é todo mundo? E assim, e tá tudo bem. E aí você chegar para o processo que assim, eu não vou agradar todo mundo, é impossível agradar todo mundo, a não ser que assim, eu me anu e nem eu me anulando de todos os jeitos, eu ainda vou desagradar. Então assim, porque o outro é o outro, é um outro universo, são outras expectativas, é uma outra paisagem. Então eu não vou conseguir. E abrir mão um pouquinho do outro, dessa crítica, desse de e você foi falando, eu lembrei de um dia muito específico, assim, que às vezes a gente vai buscar ajuda e o outro, as outras pessoas vão lá e às vezes pessoas que a gente ama muito, assim, da nossa família, amigos muito antigos, pessoas que, assim, teoricamente deveriam, estar ali para nos amparar, nos orientar, enfim, não infelizmente, muitas vezes não é o que acontece. No meu caso, foi uma psicóloga, assim, eu lembro que era uma psicóloga antiga, assim, tô falando de uma história de mais de 10 anos atrás, eu estava num processo muito grande com o trabalho sempre ocupou uma parte muito importante na minha vida, e era uma empresa que estava tudo certo, eu ia fazer 3 anos de empresa, eu tinha tido um monte de promoções nessa empresa, tinha dado estava tudo ok, assim, eu estava crescendo na empresa, mas eu tinha perdido o tesão de trabalhar lá, eu tinha perdido paixão. Hoje eu entendo que pode ter um pouquinho de fundo ali de TDAH, de não ter mais novidade e tudo mais, mas na época eu simplesmente olhava, eu acordava e falava: "Nossa, de novo". E pra mim, idealista que eu sou, eu sempre achei que eu precisava estar num lugar que meu coração batesse mais forte, porque como eu entrego muito, como eu não sei ser mais ou menos em nenhuma área da vida, especialmente no trabalho, que foi uma coisa que eu peguei muito como identidade, agora eu também estou tentando desconstruir isso, então era muito importante pra mim que eu tivesse feliz no lugar que eu passava lá 60 horas na semana, porque eu nunca trabalhei em mínimo, eu sempre trabalhei até falar: "Chega". E aí, eu fui passar por um outro processo seletivo, era um processo seletivo muito concorrido, inclusive era pra empresa que a gente se conheceu, Ana. Eu lembro que falaram que deu 498 candidatos, então assim, eram 2 vagas, então na minha cabeça, assim, como é que eu ia passar no meio de 498 candidatos, né. E aí eu fui passando de fase, do primeiro da análise de currículo, eu fui para o segundo que era, foi o processo seletivo mais difícil que eu já enfrentei, que era a primeira análise de currículo, segundo era prova tipo vestibular, assim, você tinha que fazer no mínimo 60% da prova. Aí foi ficando pessoas no meio do processo. Aí depois a gente fez entrevistas coletivas, depois entrevista com a psicóloga e o final eram, sei lá, 7, 8 pessoas. Não, acho que eram 7 pessoas no final, que a gente fazia uma banca com a diretoria, que aí era uma sabatina, a diretoria alguém da diretoria perguntava alguma coisa pra gente, a gente se apresentava e rebatia, enfim. Eles pegavam e propositalmente eles pegavam algumas coisas do que a gente tinha falado e perguntavam pra trocar a gente, então assim, era um negócio meio psicológico até. E assim, estava todo mundo meio que no perfil assim: "Ai, na empresa onde eu tô, eu não tenho muita oportunidade, na empresa onde eu tô as pessoas, não me valorizam, eu não tenho promoção, não tenho pra onde crescer", era mais ou menos o discurso de todo mundo. Aí tudo que eles me perguntavam eu falava: "Não, mas tá ótimo, fui promovida 3 vezes no último ano. Não, eu ganhei outro cargo. Não, assim, assim". Pô, eu falei assim: "Uai, que você quer sair da empresa?" E assim, com a maior naturalidade do mundo, eu falei assim: "Gente, sabe quando aqueles namoro antigo que você gosta da família, você tem a história, mas acabou o tesão, acabou a paixão. Pronto, acabou a paixão, eu acordo, não quero mais ir para trabalhar, gente, pra mim não funciona assim". Aí o diretor de marketing perguntou pra mim: "Mas o que que é paixão pra você?". Eu falei: "O que que é paixão?". O outro: "E se acabar a paixão pela empresa, daqui a 1 ano?". Eu falei assim: "Olha, eu vou te falar uma coisa".
Eu não posso garantir que eu vou ficar eu não co posso garantir por quanto tempo eu ficaria apaixonada, mas enquanto eu estiver apaixonada, eu vou entregar um serviço, assim, maravilhoso. Eu posso te garantir que enquanto a paixão estiver aqui, vocês não vão ter o que reclamar de mim. E, assim, eu fui completamente honesta do que eu queria ali, e mesmo assim, eu falei o não óbvio pra qualquer pessoa de RH falaria: "Nossa, isso não tem nada a ver e tal". E eu lembro que eu levei isso pra terapia, porque eu falei assim: "Nossa, mas tem alguma coisinha lá dentro que fala que era esse o caminho que eu tinha que seguir, sabe. E aí quando eu fui contando pra psicóloga, ela virou pra mim e falou assim: "É, mas você se arriscou muito e tal, e não é exatamente isso que os empregadores querem ouvir, nã-nã-nã, bê-bê-bê". E ela falou uma frase que eu saí chorando, assim, da terapia, que eu falei: "Cara, talvez eu tenha que internalizar isso". Ela falou eu lembro até hoje. Ela falou assim: "Talvez as suas asas não sejam tão grandes quanto você acha". E você tem que aceitar que tá tudo bem, que talvez não seja um perigo pra você e tal, tal, tal. E aí eu falei assim: "Cara, mas" e eu sempre fui muito sonhadora, eu falei: "Nossa, mas alguém falou pra mim que as minhas asas não eram tão grandes assim". Eu que já tenho todo um processo de me erguer pra frente, e eu saí da terapia, né, teoricamente ela sabia mais do que eu. Quando eu saí da terapia tinha uma ligação, não atendida. Eu fui retornar, era o pessoal do RH falando que eu tinha passado. Eu dei uma crise de choro, porque eu falei assim: "Cara, as minhas asas são grandes sim", quase que eu falo antigamente. "Porra, as minhas asas Fala elas aí. vão me levar onde eu quiser", e não sei o que lá, né. Eu nunca mais voltei na psicóloga, que eu falei assim: "Eu vim aqui pra mulher me ajudar, ela vira pra mim e fala que minhas asas não são grandes o bastante, que às vezes eu vou ter que aceitar que o tamanho da minha asa, eu não vou ter que aceitar negócio nenhum não, se não desse certo nesse emprego eu ia pra outro". Então assim, até escutar os outros, com muitas aspas aí, é perigoso, gente. Assim, claro que a gente tem que se aconselhar, tem que buscar, tem que ir atrás, de profissionais sérios, mas assim, você vê, eu não lembro nem o nome dela pra você ver, o tanto que ela só eu lembro as frases, eu não lembro nem o nome da profissional. Eh é complicado demais, assim, você vai pra um processo terapêutico pra pessoa falar que não, na verdade não, você é pequena, segura a bola aí que você não tá com isso tudo não. E então, assim, muitas e muitas vezes a gente ouve isso do namorado, do pai, da mãe, enfim, do chefe. E às vezes a gente tem que teimar mesmo, sabe. Eu gosto desse verbo teimar, porque é muito nesse lugar, assim, de que, beleza, eu recebi esse diagnóstico aqui, eu recebi essa sentença, mas eu não acredito nela. Eu acredito que eu posso muito mais, eu acredito que tem muito mais além. Não foi por esse caminho, vamos tentar o outro. E porque se a gente tem que lidar com o outro, a gente tem que tentar lidar com a frustração, mas a gente também tem que lidar com o externo, muitas vezes é desligar o sonzinho do outro mesmo, e entender que a gente está fazendo o melhor com os recursos que a gente tem e buscar outros recursos, às vezes, que serão necessários, mas assim, não desistir só pelo medo, sabe, não desistir só por essa ansiedade. E eu acho que a gente tem que, quando a gente fala de autoinvestigação, é olhar para o nosso corpo mesmo, muitas vezes deitar, às vezes eu tô fazendo isso, gente, parece tô lá deitada, gente, onde é que tá eu, por exemplo, eu tenho muito problema de travar o maxilar, então às vezes eu deito, assim, pra escanear meu corpo mesmo, penso, tentando identificar onde é que estão as tensões do meu corpo. Nossa, tá hoje no ombro, tá no maxilar, tá no meiozinho da testa, hoje tá na barriga. Nossa, eu já senti na panturrilha, pra vocês terem noção, assim. Quando você para e realmente se escaneia, realmente tenta entender onde é que tá essa tensão, de onde é que isso tá vindo, é esse processo, assim, de tentar identificar: "Não, mas isso aqui é sabotagem, isso aqui é intuição". É se perguntando e se autoanalisando mesmo, assim, não, e como a Natália falou, é um processo que vai durar a vida inteira, né, gente, não pode ter pressa não, que vai caminhar muito ainda. Não adianta ter pressa, né, o a linha de chegada é a morte, né, É a morte. é a E como é morte, que a não gente tem morre jeito. antes de viver? Então, esse na verdade é o grande perigo, né, então a gente precisa viver, né, a gente precisa viver essas experiências, a gente precisa trocar. Eu até falei das perguntas, né, que, eu gosto muito das perguntas, e eu separei aqui algumas perguntas que de repente podem ajudar aí a dar um norte para a gente identificar a intuição e para a gente identificar a autossabotagem. Bom, a intuição, a primeira pergunta que eu acho importante a gente fazer: essa sensação traz uma direção, mesmo que eu não consiga justificá-la racionalmente? Isso é muito característico de intuição, né. O insight parece vir de um lugar maior e não do medo? Sinto leveza, expansão ou curiosidade quando penso nessa percepção? Essa percepção aponta para possibilidades futuras e não para proteger o ego de algo?
Isso parece ser alinhado com quem eu sou ou quem eu estou me tornando? Se eu ficar em silêncio e observar, a sensação se mantém estável ao longo do tempo? Isso também é muito interessante, porque a intuição, a Lindeza bem falou da voz, a intuição é uma vozinha bem baixinha mesmo, né, e acho que na barulheira fica difícil de ouvir, então a gente muitas vezes tem que parar mesmo, ficar em silêncio, observar e ver o que está vindo. A gente precisa criar esses espaços e eles estão cada vez mais raros na nossa vida, né. No caso da autossabotagem, uma primeira pergunta interessante: isso está surgindo junto com o medo, culpa, vergonha ou autocrítica exagerada? Essa autocrítica exagerada, eu acho que sim, é o primeiro para você entender que tem um sabotador ali, porque se tem uma autocrítica muito absurda, daquelas que você não está Com falando nem certeza. para amiga, né, que você não fala para ninguém. Isso aí é sabotagem, assim, certeira. Eu já vivi esse padrão antes, principalmente em momentos de crescimento. Aí o padrão Aí que a Lindeza a falou. vida querendo Uhum. mostrar pra gente, é. Exatamente, já aconteceu antes, né. O que que aconteceu antes? Que é um padrão mesmo, muitas vezes, que vai repetindo, porque ele está fundado numa crença, que está no nosso inconsciente, né. Então, enquanto a gente não vai lá e enfrenta essa crença, e quando a gente não vai lá e, de repente, coloca ela na parede mesmo e fala: "Não, espera aí, deixa eu entender, é isso mesmo?", né, a gente fica sendo guiado por ela mesmo, né. Essa voz interna parece querer me manter no seguro em vez de me fazer avançar? Esse também é muito, a gente quer muito ficar na segurança, né. Trabalhos difíceis, relacionamentos difíceis, enfim, o que quer que seja. É difícil, mas é seguro. Eu sei, eu conheço, né. A sensação é de contração, bloqueio ou paralisia. Isso que ele estava falando, é de sentir muitas vezes no corpo, né, como se travasse, né, trava um músculo, trava alguma coisa, né, e te paralisa mesmo, né. Isso parece vir de uma parte ferida, insegura, crítica ou infantil da minha psique? Essa coisa do infantil é muito importante, porque, normalmente são crenças que estão fundadas na infância, normalmente são. É claro que a gente consegue transformar, consegue mudar e consegue, inclusive, acrescentando mais vozes, mais críticas, né. Se a Lindeza, de repente, não tivesse recebido esse positivo, e tivesse muito fragilizada, essa psicóloga poderia realmente ter colocado ela no buraco e falar: "Olha, corta suas asinhas, querida", Com né. certeza. Então, agora, a gente precisa ter muito cuidado mesmo, mas assim, normalmente são fundadas na infância, então é interessante observar se isso também tem esse caráter meio infantil, né: "Ah, você não é boa pra nada". É muito infantil falar isso, né. Como assim eu não sou boa pra nada? Não faz sentido nenhum isso, né, eu não sou boa pra nada. Se eu não me acho capaz e competente em nada, o que tá faltando é uma investigação profunda mesmo, né, e não mais coisas, que essa é outra coisa que também a autossabotagem faz muito, né. A síndrome da impostora também coloca a gente muito nesse lugar, eu preciso de mais um curso, mais uma mentoria, mais um livro, é sempre mais, 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 eu nunca tô pronta, eu sempre preciso de mais coisas, né. Então acho que essas são perguntas interessantes para a gente se fazer, sabe, para tentar identificar e, para além das perguntas, que a gente consiga ter respostas sinceras mesmo, sabe, que a gente tenha essa capacidade de nos ouvir e de encarar a verdade que vem, seja ela ruim ou não, seja ela boa ou não. Inclusive o que é ruim, ele pode ajudar a gente a crescer, né, se a gente não tivesse começado a fazer o podcast, a gente não saberia um monte de coisa que a gente sabe agora, né. Então, mesmo que a gente descubra uma coisa ruim, que bom que a gente descobriu, né, melhor descobrir do que ficar sem saber. Vamos É colocar a sempre luz melhor nisso, saber. Uhum, exatamente. E isso que isso você falou, mesmo. assim, da gente se ouvir, costumo falar que na infância a gen principalmente aí crianças da década de 90 ouviram muitos rótulos, né. "Ah, você é preguiçosa, você é isso, você não estuda, você não serve pra nada, você é i". Então a gente vem carregando rótulos e às vezes, assim, eu cuido muito e às vezes eu acabo escorregando em relação a isso com o meu filho, infelizmente, mas assim, eu tento reparar, vou lá, faço uma costurinha aqui. Mas, é tão interessante que, assim, a gente internaliza tanto essas vozes, que em algum momento a gente não precisa nem de outra pessoa falar, tá aqui dentro. E aí quando a gente internalizou o algoz, tá aqui ó, tá martelando aqui na cabeça, que às vezes começou na infância, algum comentário ali dos cuidadores pra gente, ou de algum professor, ou de alguém que foi muito importante na nossa primeira infância, a gente internalizou aquilo ali, foram acontecendo situações na vida que confirmaram, entre aspas, aquela sentença,
Ah, realmente eu não passei no primeiro vestibular, ou não passei na prova de carro, sei lá. É alguma coisa que foi acontecendo, e aí depois a gente vai se colocando em situações para reforçar aquela sentença, que às vezes aquela pessoa foi tão importante pra gente, que a gente não quer nem desfazer esse laço, porque assim, como é que eu vou falar que minha mãe estava errada? Como é que eu vou falar que meu pai estava errado? Que aquela professora que eu tanto gostei, que queria me educar, estava errado? Então assim, é tomar mesmo cuidado com as vozes e saber e se perguntar assim: "Mas quem falou assim? Eu não sou boa pra nada". Gente, cada um é muita gente, olha o tanto de coisa que a gente é. Pra gente falar que a gente não é bom pra nada, assim, não é bom ali para criar um filho, para fazer um bolo de que seja fazer um bolo de chocolate, que seja, assoviar que aquele trem lá que eu nunca consegui. Não tem ser humano no mundo que não é bom para alguma coisa. Então, assim, não sou bom para nada. Esses dias até o Gustavo chegou falando, que um amiguinho dele, ele estava super frustrado, porque o Otávio do quinto ano virou e falou que o fulano de tal era melhor que ele no futebol. Eu falei: "Mas quem é o Otávio, gente?" Quem o Otávio virou o juiz agora. Ele é a pessoa que vai determinar se é bom ou se é ruim, então, assim, às vezes é um coleguinha do colégio, às vezes são coisas bem pequenas, mas que a gente vai internalizando, vai puxando pra gente, vai tomando como verdade, e aí vai só aumentando esse processo de autossabotagem que já é tão difícil de sair, né. Então eu acho que todas essas perguntas que a Ana fez são volta lá nessa parte, a gente anota num caderninho para usar ou no celular, não gosto muito de papel, mas assim, no celular funciona muito, porque a gente vai ter inúmeras situações na vida que a gente vai passar por esse processo de novo, aí volta para as perguntas de novo, não tem Vai. uma parte que vai falar assim: "Nossa, não", são medos diferentes, são receios diferentes, são desejos diferentes, então acho que a gente tem que anotar essas perguntinhas aqui, até vou ouvir de novo, vou anotar as minhas aqui para me ajudar no meus processos, que eu acho que é É super bom. importante aí. É importante, é importante. E lindeza, o negócio é tão cabeludo que e quando você falou de quando as pessoas nos falam, nos colocam rótulos, até rótulos que são positivos também vão nos prender muitas vezes, né. Uma criança que cresce ouvindo: você é perfeita", se Nossa, ela se super imaginar não perfeito. sendo perfeita, meu Deus do céu, ela não faz nada, né, ela fica paralisada também, né. Então, não só o que é dito de ruim, mas até o que é dito de muito bom, se a gente não tomar cuidado, a gente agarra aquele rótulo, toma pra gente, e aquilo vira a gente, né. Eu tenho um exemplo pessoal que eu muito interessante, que eu há pouquíssimo tempo fui entender, que é assim, bem rapidinho pra gente finalizar. Eu fui alfabetizada antes de entrar na escola, né, então quando eu entrei na escola eu já sabia ler, já sabia escrever, e aí eu lembro das professoras ficarem, assim, admiradas, né, como que ela sabe ler e escrever, e aí eu lembro de chamarem, eu era muito novinha, mas eu acho que essa é uma das minhas primeiras lembranças de infância. Elas chamando outros professores para me mostrar lendo no quadro. E eu sempre tive o maior orgulho disso, né, de: "Nossa, ela já chegou, ela já sabe ler, olha só como ela é inteligente", eu sempre tive o maior orgulho disso. Mas o lugar que isso me colocou foi um lugar de, tipo, eu já sei, então para eu perguntar e para eu admitir que eu não sabia alguma coisa era muito difícil. Eu achava que o meu lugar é esse lugar, eu já sei, eu não preciso aprender. E aí, para eu Olha que me complexo, né. predispor para eu me predispor a falar assim: "Nossa, eu não sei como faz isso, como é que funciona isso?", né. Eu ia às vezes tentar aprender escondido para ninguém ver, né. Mas isso também é muito sufocante muitas vezes, eu só fui descobrir isso em processo de análise muito recentemente, que eu sempre fui sufocada por essa ideia de uma perfeição. Eu chego na escola, eu já sei ler, nem preciso da escola, eu já sei, né. Eu chego na faculdade, eu não posso ser a aluna que pergunta, porque eu já sei, eu já sei. E nisso a gente perde conhecimento, perde troca, né. Então, assim, até aquilo que é tido como positivo, se a gente não analisar e não questionar e não fizer as perguntas, também pode ser aprisionador, muito aprisionador. Então por isso que é importante esse Não, processo e de o peso, né, autoinvestigação. exatamente, é um peso, você vê, imagina uma Uhum, criança, você carregou isso por mais de 30 anos, com uhum. com esse peso de que: "Meu Deus, eu preciso saber sempre", que é Preciso um outro saber, patamar, né. exatamente. Eu É dou conta, que eu aí já você sei. Uhum, exatamente. não, foi muito interessante você trazer esse lado do positivo também, porque a gente às vezes tá Uhum. tá amarrado em coisas. O meu era meiga, né, eu já ouvi demais, assim, isso aqui: "Nossa, mas como é que você era uma criança tão meiga? Você ficou bravo?"
Eu falei: "É, depois de um tempo a gente vai ficando brava mesmo, mas por quê? Cansei, Porque eu queria cansei de tanto ser meiga. agradar, cansei de ser meiga. Ainda sou muito chameguenta, mas assim, de vez em quando eu dou umas braveza, porque, enfim, tive que desapegar do rótulo de meiga, olha só, olha só. É isso aí, e Ah, teve que acolher a imensidão e a intensidade, é isso que a gente tem que fazer, né, acolher quem a gente é, né, é isso que a gente tá buscando. porque cada um é muita gente, tem gente demais Muita aqui dentro. gente. Muita, muita gente, muita Inglesa, gente. obrigada por mais Obrigada. um bate-papo, foi maravilhoso. Sempre bom te ouvir, sempre um presente. Sempre aprendo muito, espero que vocês também. E deem um feedback pra gente é sempre muito importante, saber para onde que tá indo isso, como é que tá mexendo por aí. E também coloquem assuntos pra gente conseguir conversar por aqui. É É isso, isso. Que bom, que delícia essa conversa, que delícia essa troca. Um beijo. beijo. Beijo, tchau, tchau.